olha, eu quero muito falar sobre isso, porque viralizou muito, muita gente me cobrando, muita gente mandando mensagem, muitos apoios, algumas pessoas me criticando, sem problema nenhum. Opinião é opinião, cara. Opinião você tem a sua, eu tenho a minha, e quem sabe a gente não possa ou convergir ou até divergir sem problema nenhum, mas sempre com respeito e com carinho e com tranquilidade. E a gente aqui no canal, a gente está aqui também para poder fazer você do outro lado pensar, mesmo você pode pensar diferente de mim, você pode, com a minha opinião, pensar em outros movimentos, outras situações, né? E após o jogo contra o Vitória, eu falei claramente: olha, eu gosto muito do Barros, acho que é um volante muito interessante, mas tem errado bastante no Vasco. E esses erros recorrentes acabam atrapalhando muito o time, né? E acabam dando uma situação. Tá, e o que vai fazer agora com ele? Precisa ser punido. Precisa, daqui a pouco, até demissão dele do Vasco. Rescisão de contrato, buscar um outro clube. O Flávio até trouxe ontem que já há clubes, por exemplo, na Europa, com interesse no atleta. Ah, mas ele tem 22 anos, Emerson, ele ainda tem muita margem para crescer. Tá bom, tem margem para crescer, mas já há 4 anos que é profissional. Não pode errar, fazer o erro que ele fez contra o Vitória. Desculpa, o Vasco pode ser rebaixado por falta de um ponto que é nesse jogo contra o Vitória. E aí? Eu te pergunto o seguinte: se você tem uma empresa e você, ou então não vou falar nem empresa, que empresa é mais complicado, mas em casa, você está na sua casa e você contrata uma pessoa para poder fazer uma obra na sua casa, e a pessoa vai lá e erra, aí você, tá bom, beleza. A pessoa vai lá e erra de novo, aí você vai lá e passa a mão. Erra a terceira, a quarta vez, você vai recontratar esse profissional? É claro que não, cara. Você vai dispensar o profissional e vai trazer um outro profissional para fazer aquela mesma função. Aí a minha crítica vai não só pelo Barros em si. O Barros é uma crítica que eu faço a ele. E desculpa se ele ficar de mal comigo, ou seja lá o que for, ficar chateado, não tem problema. Não tem problema. A gente está aqui para falar e falar muito sobre o Vasco. Se você pode discordar de mim, você pode concordar sem problema nenhum, mas acho que a gente não pode ficar mais passando a mão na cabeça de jogador que já está há 4 anos como profissional, cara. Ah, mas ele tem 22 anos, mas já se profissionalizou com 18, cara. Já estava jogando no time profissional do Vasco, já foi emprestado para o América Mineiro, para o Amazonas, já fez disputa de Série B, já fez disputa de final de Campeonato Mineiro. Ah, vai ficar passando a mão na cabeça até quando, sabe? Até quando que a gente vai ficar esperando que o potencial de um jogador afloresça, sabe? Eu acho que está acabando tomando conta, tomando espaço de Ramon Rick, de Samuel, de outros jogadores da base que poderiam aí sim ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E aí, se errar, você tem condição ainda, porque são jogadores que subiram agora do sub-20 para o profissional. Mas um jogador que já tem 4 anos de profissional não pode, gente. Não pode errar do jeito que ele errou e vem errando constantemente, né? Outra declaração de um staff foi o do Paulinho, do Toluca, tá? Trazer os créditos aqui ao Fabinho, do VDG Cash. O nome do português Paulinho do Toluca do México passou a ser especulado nos bastidores do Vasco nos últimos dias. Isso aí, se eu não estiver enganado, quem trouxe em primeira mão foi o pessoal do RTI, tá? Posso estar enganado, mas acho que não estou. Diante dos rumores, o VDG Cash, em conjunto com o canal Vasco, procurou o staff do jogador para esclarecer a situação. Em contato com a reportagem, os representantes do atleta negaram que tenha havido qualquer movimentação por parte do Cruz Maltino. Não chegou nada até o momento. Transferência para o Vasco é improvável. Além disso, o staff explicou que uma eventual negociação é considerada muito improvável. O motivo é que Paulinho, um dos jogadores principais do Toluca, possui multa rescisória muito elevada e recebe um salário considerado bastante alto para o mercado. A reportagem também questionou qual seria o valor da multa rescisória. No entanto, os representantes preferiram não revelar a quantia, limitando-se a afirmar que o valor é bem alto, o que dificulta ainda mais qualquer possibilidade de transferência. Dessa forma, apesar das especulações envolvendo o nome do atacante português, a apuração do VDG Cash indica que não existe até o momento qualquer contato do Vasco com o staff de Paulinho e os altos valores envolvidos tornam um eventual negócio bastante improvável. Paulinho, que é centroavante, é bem difícil, como está na informação do pessoal do VDG Cash, uma negociação. É ídolo, né, lá do Toluca, joga muito, o atacante português, se eu não estiver enganado, teve passagem por Sporting e clubes de Portugal também. E em outros países, assim, tem muito gol na carreira, seria uma baita de uma contratação. Mas está aqui a informação do Fabinho, lá do VDG, que provavelmente não vem, né, gente? E volto a dizer, acho que o interesse inicial foi trazido pelo pessoal do RTI, tá? Vamos aguardar. Agora, vou falar aqui sobre uma oportunidade de mercado, né? O Vasco está aí buscando a contratação de um zagueiro
e o zagueiro Bastos, do Botafogo, rescindiu o contrato. Tá sem clube no momento, tá livre no mercado, tá? É um jogador que é campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, e nessa terça-feira, de acordo com informações do canal do TF e da ESPN, o jogador rescindiu o seu contrato com o Botafogo. Enfim, ele tinha vínculo com o Botafogo até dezembro de 2026, né, até o final dessa temporada, mas ele não se reapresentou ao Alvinegro, deu um trava-língua aqui, né? Não se reapresentou ao Botafogo depois da pausa, né, para a Copa do Mundo. Não se reapresentou porque estaria insatisfeito ali com atrasos de pagamento de salário que está acontecendo lá no Botafogo e exigiu ali a rescisão. Então tá livre, pode fechar com qualquer clube. O zagueiro chegou ao Botafogo em agosto de 2023, mas teve alguns problemas ali de lesão também, vestindo a camisa do Botafogo, principalmente no ano passado. E com a camisa do Botafogo, o defensor de 35 anos de idade fez 77 jogos e marcou 4 gols. Então, o angolano Bastos, zagueiro do Botafogo, nesse momento, livre no mercado. E aí, você acha que seria uma boa contratação, uma boa oportunidade para o Vasco? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Uma informação muito importante, tá? Relacionada, amigo torcedor vascaíno, à situação envolvendo o que aconteceu ontem, né? Ontem tivemos aí uma autorização por parte da Justiça relacionada ao empréstimo no valor de 40 milhões de reais, através de um modelo de empréstimo de IP que será feito, né, pela empresa de Marcos Lamar, que é o Cruz Maltino. E muita gente ficou na dúvida para entender e buscar mesmo, né, saber para onde iria esse dinheiro, para onde iria esse valor de 40 milhões de reais. Bom, eu já falei ontem, mas é muito importante sempre trazer para vocês, para que todos entendam. Esse dinheiro, amigo, ele tem como finalidade garantir a continuidade da operação do Vasco para 2026. O Vasco da Gama ele tinha menos de 10 milhões de reais nos cofres antes desse empréstimo se confirmar. Ou seja, é um dinheiro que vem com um único objetivo, fluxo de caixa, pagar contas. O Vasco da Gama precisava dessa verba. Não é um dinheiro que chegará ao Vasco para que o Vasco contrate jogadores. O Vasco não vai pegar os 40 milhões de reais e vai pagar 40 milhões num jogador ou 30 num atleta. Isso não acontecerá. O Vasco da Gama ele trabalha com o limite financeiro e o Vasco da Gama, acima de tudo, nessa janela, trabalha com um modelo muito específico de negócios. Empréstimo ou jogadores que cheguem livres. O Vasco não tem condições hoje para fazer grandes investimentos, senão o fará. O Vasco da Gama, então, pega um empréstimo de 40 milhões de reais não para contratar, não para reforçar, mas para apenas manter aí o fluxo de caixa em dia no restante de 2026. Fechado? Então, informação muito importante, né? Porque muita gente ainda ficou nessa dúvida, então é sempre muito legal trazer. O Vasco está duro, vascaíno. Essa é a grande realidade. É duro de se falar, mas enquanto a venda não for concluída, assim será. E falando na SAF vascaína, notícia aqui exclusiva em primeira mão, tá? Família Lamáquia, Marcos Faria Lamáquia, parece que chegou a um acordo com a EICAP, tá? O acordo aí que vinha, né, sendo traçado, negociado, conversado já há mais de um mês e que é um acordo necessário, é um acordo que só vai acontecer a venda se tiver esse acordo, né, entre a família Lamáquia, o Marcos Lamáquia e a EICAP. Pois é, parece que o acordo foi feito, né? Parece que tá tudo resolvido. E agora o que falta? Falta a juíza aprovar a venda. Pode ser aprovada hoje, amanhã. Eu acho que essa semana ela já vai aprovar aí, né, a instauração da UPI, né, que é o leilão que vai ser feito, né, que a família Lamáquia já deu o primeiro lance. E eu acredito que nenhum outro investidor, ninguém vai colocar lance aí, porque, meu irmão, vai ser difícil bater, vai ser difícil chegar, né, ali realmente fazer uma oferta melhor. E aí, né, ela aprovando a UPI, ela aprovando a venda, a gente deve ter as coisas caminhando com muita rapidez, tá? Muita rapidez internamente dentro do Vasco, né? Reuniões do Conselho Deliberativo, do Conselho de Beneméritos e a votação na AGE, né? A votação dos sócios para aprovarem a venda da SAF para Marcos Faria Lamáquia. Então, a tendência é que essa semana mais novidades venham à tona aí da Justiça do Rio de Janeiro e também sobre a assinatura, né? Sobre o anúncio da assinatura do memorando de entendimento que já foi feita. A assinatura já foi feita, só não foi anunciada ainda porque a Justiça primeiro tem que aprovar a questão aí da UPI da venda da SAF vascaína.